Beleza, turma? Já iniciamos o papo de hoje, como vocês puderam ver. Vamos abordar um pouquinho mais sobre a preparação para o movimento. Iniciando aqui a nossa conversa, beleza, turma? Como vocês sabem, toda terça-feira, agora às 9 horas da noite, certo? Nós vamos ter live falando sobre um tema específico relacionado a profissionais do movimento. Lembrando, profissionais da educação física, fisioterapia, entre outras áreas que trabalham com movimento e áreas afins que possam se beneficiar com esse papo legal que a gente está tendo aqui todas as noites de terça-feira. Beleza? Lembra sempre que vocês podem mandar as dúvidas de vocês, coisas, temas que vocês querem que eu aborde e tente trazer de uma forma mais clara e mais dinâmica aí para a gente conversar e discutir sobre aquele aspecto. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre a preparação para o movimento. Essa parte da minha sessão tão importante e presente em qualquer tipo de treino. Beleza? E hoje eu quero debater com vocês, a gente já comentou na live anterior, na semana passada, sobre a questão do alongamento. Se ele faz parte da preparação para o movimento ou se não faz, onde eu poderia utilizar melhor, para que serve esse alongamento, certo? E hoje a gente vai falar sobre outra parte também muito clássica, que é o aquecimento. Nosso objetivo hoje é falar a verdade sobre a preparação para o movimento e se ela é realmente só um aquecimento ou o que seria. E claro, para isso a gente tem que entender um pouco o que é um aquecimento, para que o aquecimento serve, quais são os elementos que estão presentes em um aquecimento. E eu quero, junto com vocês, responder algumas perguntas que são importantes, como qual seria a melhor forma de iniciar e agora eu sumi aqui. Olá! Ok. Voltei. Por algum motivo a minha imagem tinha sumido, mas agora voltou. Pra mim, né? Pra vocês acho que tá tudo ok. Vamos lá. Turma, tema de hoje, a verdade sobre a preparação para o movimento. Será que é só aquecimento? Vamos começar tirando algumas dúvidas sobre isso. Como vocês sabem, eu já comentei várias vezes aqui junto com vocês, a preparação para o movimento, ela é a parte inicial da minha sessão de treinamento, certo? E o interessante dessa preparação para o movimento é que ela vai ser a parte inicial de qualquer método de treino. Seja musculação, seja... Opa, Guilherme, boa noite, vamos embora. Seja musculação, seja treinamento funcional, seja uma sessão de calistenia, seja uma hidroginástica, eu vou precisar preparar o meu aluno para o que ele vai realizar naquela sessão. Por isso que os nomes, como por exemplo, mobilidade articular, que a gente utilizava muito, não é tão preciso para essa parte inicial do treino. Por quê? Eu vou fazer muito mais coisas ali do que só a mobilidade articular. Assim como o alongamento, vou alongar antes de treinar, também não é um termo mais correto. Por quê? Eu também vou fazer muitas outras coisas e coisas mais interessantes para o meu aluno do que só realizar o alongamento. Então, eu não estaria correto eu chamar essa parte inicial da sessão de alongamento, porque eu farei muito mais coisas melhores, mais dinâmicas, mais específicas para o meu aluno. Da mesma forma, será que eu chamar essa parte de aquecimento seria o melhor nome para essa parte inicial da sessão? Dessa mesma lógica que eu expliquei para vocês agora? Então para isso a gente tem que entender que, a preparação para o movimento ela é uma parte inerente em todas as sessões, todo tipo de treinamento vai ter essa parte inicial. Por que preparação para o movimento, esse nome tão grande, tão complexo? Porque justamente eu vou buscar preparar o meu aluno para aquilo que ele vai treinar naquele dia. Aqueles movimentos que ele vai precisar executar. E quando eu faço só o alongamento, só o aquecimento, quando eu faço coisas nesse sentido, nem sempre eu vou fornecer para o meu aluno o que ele realmente precisa para aquela sessão. E é o que eu pretendo conversar com vocês hoje relacionados ao aquecimento especificamente, beleza? Para a gente poder estruturar esse conhecimento e tentar ser direto ao foco, ao objetivo do que a gente vai tratar hoje, eu separei 5 pontos que podem ser interessantes, que eu considero interessante, e que a gente vai buscar responder ao decorrer dessa live. Beleza? Primeiro deles que a gente tem que deixar muito claro, na verdade, antes de eu falar os 5 pontos e pedir que vocês anotem esses pontos, é a gente deixar muito claro o que é a preparação para o movimento, para que ela serve,
Além disso, o que é um aquecimento, qual o objetivo do aquecimento, para que eu utilizo ele, certo? Entender a principal função do aquecimento para a gente poder entender se ele é uma preparação para o movimento, se ele vai estar incluso na preparação para o movimento e como é que isso funcionaria. Beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero que vocês anotem aí para a gente responder durante a live é como iniciar o treinamento de forma adequada. Ou seja, eu vou iniciar o treinamento com o meu aluno. Eu sou um profissional do movimento, estou ali eu e meu aluno. Qual seria a forma adequada de iniciar essa sessão de treino? Como eu já comentei, já falei sobre o alongamento, vamos falar sobre o aquecimento. Será que eu alongo? Será que eu aqueço? Será que eu vou direto para o exercício e aqueço no exercício, fazendo aquele padrão? Como é que isso funcionaria, certo? Segundo ponto, aquecimento. O aquecimento, ele é o suficiente? Ele é o suficiente para o meu aluno? Ele vai ser o suficiente para o que o meu aluno precisa realizar naquela sessão? Para o que o meu aluno precisa para a vida dele? O aquecimento que eu faço ali antes do treino é o suficiente? Terceiro ponto que eu quero que vocês anotem aí. O aquecimento, ele iria ajudar a melhorar o padrão de movimento dos meus alunos? Porque nós sabemos que tem alunos que vão agachar mal, tem alunos que vão empurrar mal, puxar mal, vão ter padrões de deslocamento com certos problemas de coordenação ou controle motor. Será que aquele aquecimento que eu faço ali no começo da aula é o suficiente para solucionar esses problemas do meu aluno? Quarto ponto que vocês estão anotando aí. Será que a preparação do movimento ela é diferente do aquecimento? Ou seria uma mesma coisa, ou tem a mesma finalidade? Preparação para o movimento e aquecimento. E o quinto ponto seria, existe aquecimento dentro da minha preparação para o movimento? Ela é um componente da minha preparação ou não? Tá junto ou seria diferente em relação a esses aspectos? Beleza, pessoal? Esses são os 5 pontos que eu acredito que se a gente sair discutindo bem esses aspectos, vai melhorar muito o nosso entendimento sobre a preparação para o movimento, sobre o aquecimento e, claro, a nossa atuação como profissionais do movimento. Beleza? Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de evidenciar para vocês uma questão relacionada a benefícios, tá, pessoal? Benefícios que você vai ter como profissional e que serão transmitidos para os seus alunos. Por quê? Quando está muito claro para mim o que é um aquecimento, para que serve um aquecimento, em que momento eu faço esse aquecimento, ou as formas que eu posso fazer esse aquecimento, isso com certeza vai melhorar muito a minha atuação como profissional. E se eu faço isso referente a esses temas, como preparação para o movimento, aquecimento, alongamento, isso vai enriquecer ainda mais a minha atuação como profissional. Então vamos entender a lógica, pegando a primeira pergunta, com a primeira e a segunda pergunta, como começar a sessão adequadamente e como e para que serve o aquecimento, se ele é suficiente, certo? Então vamos lá. O objetivo principal desse bloco, tradicionalmente chamado de aquecimento, sempre foi elevar 1 ou 2 graus ali a temperatura corporal. Normalmente essa temperatura elevada para o exercício favorece tanto o funcionamento do nosso organismo, síntese de proteína, circulação do sangue, distribuição de oxigênio, principalmente e alguns outros nutrientes, para as partes que terão a necessidade de utilizar desse aporte energético de uma forma geral, principalmente o oxigênio, que será muito necessário ali na síntese e quebra de algumas substâncias. Quando a gente sabe o exercício, a contração muscular precisa de ATP. E para ter ATP, eu preciso esse aumento na minha temperatura corporal, vai facilitar esse processo. Então, a função básica do aquecimento, dessa parte aquecimento, é elevar a temperatura corporal. Certo? Isso. Só que se a gente pensar na ênfase dessa questão de elevar a temperatura corporal, eu quero só aumentar essa temperatura corporal, tem uma infinidade de coisas que eu posso fazer para elevar a minha temperatura corporal. Se eu colocar o meu aluno agora 30 minutos para correr na esteira a uma velocidade considerável, ele vai aquecer. Ele vai aumentar esses 2 graus da temperatura corporal dele e todo esse contexto fisiológico do aquecimento, de facilitar a circulação de macro e micronutrientes, oxigênio, facilitar a circulação, entrega principalmente de oxigênio para os tecidos periféricos, os 30 minutos na esteira resolvem. Eles vão realmente elevar a temperatura corporal.
Mas se perguntem, para o aluno de vocês ficar 30 minutos correndo na esteira, é algo prazeroso, é algo legal, ou é algo mais do mesmo, que todos os profissionais do movimento já fazem? Ah, vamos aquecer com 30 minutos na esteira, depois vamos treinar. Ou seja, para a finalidade do aquecimento, esses 30 minutos resolvem. Eu fazer bicicleta 30 minutos, remo 30 minutos, vão resolver sem problema nenhum. Agora, se o seu aluno tem uma debilidade no ombro, ele tem uma amplitude de movimento limitada, ele sente dor ou sente desconforto, esses 30 minutos na esteira vão ser o suficiente? Será que aquele remo ali durante 30 minutos ou a bicicleta vão solucionar a falta de mobilidade da cadeia posterior que esse indivíduo possa ter? Será que isso vai ser atrativo do ponto de vista do seu aluno começar o treino animado, começar o treino achando ele divertido, achando ele se engajando com o que você está fazendo ali? Esses 30 minutos de atividade cíclica, monótona, vão ajudar nisso? Claro que nós podemos utilizar essas ferramentas, bicicleta, esteira, essas atividades cíclicas, mas entenda que na maioria dos casos eu estou perdendo alunos, eu estou não cativando os meus alunos quando eu faço atividades apenas dessa forma. Por quê? Eu posso fazer coisas muito mais dinâmicas, integradas, interativas e que vão gerar esse dinamismo para o meu aluno. Se eu faço uma preparação para o movimento agora, com uma sequência de movimentos que esse aluno nunca viu, que ele nunca testou, nunca experimentou, mas nesses movimentos eu vou estar trabalhando o encurtamento de posterior que ele tem, vou trabalhando a mobilidade de ombro que ele precisa, vou estar melhorando o padrão de agachamento que é importante para ele. Percebam que eu estou com uma atividade agora completamente estruturada de uma forma diferente, só que fornecendo para o meu aluno tudo o que ele precisa. E ele vai perceber esse cuidado. Esse cuidado vai estar inerente na atividade. Pô, o professor, sempre que eu chegava, era 30 minutos de esteira, ficava lá e ia para o treino. Agora ele gasta 10 minutos desse tempo e faz muito mais movimentos, muito mais coisas integradas. Isso com certeza vai mostrar para o seu aluno o grau de profissional que você tem em relação ao cuidado com ele, certo? Ou seja, para que serve o aquecimento? Serve para elevar a temperatura corporal. Esse aquecimento pode ser feito de várias formas. Pode ser 30 minutos de esteira? Pode ser 30 minutos de esteira. É o mais atrativo para o seu aluno? Vai brilhar os olhos do seu aluno ele chegar lá para treinar com você segunda-feira, 5 horas da manhã, aí você chega para ele e fala, esteira, 30 minutos. Será que isso realmente vai brilhar os olhos do seu aluno com isso? Vai mostrar que você é um profissional que cuida dele? E se ele chegar e você falar, hoje vamos fazer uma preparação para um movimento diferente, se chama jogo do espelho. Alunos, como assim, professor? Que negócio é esse? Bem simples. Eu vou fazer vários movimentos aqui na sua frente e eu sou a pessoa, você é o espelho. Então, se eu faço esses movimentos, você tem que copiar cada um deles. E aí você começa a colocar movimentos novos, diferentes, inusitados, dentro dos movimentos que o aluno consegue fazer e que ele precisa. Nesses movimentos terão exercícios de mobilidade de ombro, de quadril, de joelho, de tornozelo. E assim você está fornecendo o que o seu aluno precisa de uma forma muito mais diferente, atrativa e dinâmica, certo? Perceberam como uma simples modificação pode fazer esse aluno enxergar diferente aquela sessão de treino? Porque lembra, eu já falei isso algumas vezes. A preparação para o movimento é o primeiro contato do seu aluno com aquela sessão de treinamento. É o primeiro contato do seu aluno, muitas vezes, com o seu trabalho como profissional do movimento. Então, se eu chego lá e faço algo diferente, dinâmico, mas com bom embasamento, eu estou começando bem, estou começando muito bem e mostrando para o meu aluno esse valor, esse cuidado que eu tenho com ele, beleza? Então, qual seria a forma mais adequada de iniciar a sessão de treinamento? Fornecendo para os meus alunos os elementos que ele precisa em relação à mobilidade, estabilidade, ativação, certo? Quais são esses elementos? Eu buscar atender. Se ele tem dificuldade em mobilidade de ombro, eu vou colocar exercícios para a mobilidade de ombro. Se ele tem dificuldade em estabilidade de joelho, eu vou colocar movimentos, exercícios para estabilidade de joelho. Então a forma mais adequada é sendo o mais específico possível para o meu aluno, para o que o meu aluno precisa. Junto com isso de ser específico, eu vou colocar o quê? Movimentos dinâmicos, integrados e que façam o meu aluno ver o cuidado que eu tenho por ele. Pessoal, todo mundo gosta de ser cuidado. Todas as pessoas vão gostar de alguém que está cuidando deles.
Nós, como profissionais de movimentos, que vamos estar sempre lidando com pessoas, a gente vai estar sempre cuidando de pessoas. Então, aquele momento ali com você, aqueles 5, 10 minutos no começo da sessão, podem definir não só a sua sessão de treino, vai definir o dia da pessoa dali para frente. Como ele vai chegar em casa agora para lidar com a família, como ele vai encarar um dia de trabalho agora. Isso tudo porque você fez um trabalho bem interessante e diferenciado. Então a forma mais adequada de começar a sessão de treino é fornecendo os elementos que o meu aluno precisa, dentre esses que eu comentei, mobilidade, estabilidade e ativação. Buscando ser específico para o meu aluno e entendendo que esse trabalho todo aqui não é só aquecer. Não é só colocar o aluno 30 minutos na esteira, 30 minutos na bicicleta e ficar batendo papo com ele. Não que não seja ruim. Essa parte social de conversar com o aluno é muito interessante e deve ser utilizada nos momentos certos. Mas eu tenho que mostrar para o meu aluno que não é só aquilo que eu tenho à minha disposição, que eu tenho mais ferramentas para poder aplicar com ele no começo da minha sessão. Beleza? Pergunta 1. Já foi. Ponto 1, ok. Ponto 2. O aquecimento é o suficiente? Fiz a pergunta. Se o meu aluno tem encurtamento da cadeia posterior, se ele tem pouca mobilidade de quadril, eu aquecer com ele vai solucionar essa pouca mobilidade de quadril para a vida dele? O que é que vocês acham sobre isso? Porque justamente o aquecimento, como eu falei, ele vai elevar a temperatura corporal. Certo? Quando o meu aluno está nesse estado, ele vai ter um aumento da sua flexibilidade, a capacidade elástica do tecido muscular. Então ele vai ganhar um pouquinho mais de amplitude, ele vai conseguir agachar um pouquinho mais, um pouquinho melhor, aquilo enquanto ele estiver aquecido. Contudo, ao passar do treino, quando passar esse estado de aquecimento, ele não vai manter esse padrão de movimento melhorado, porque aquilo só foi fornecido devido ao aquecimento. E o aquecimento é muito importante, mas entendam que eu não vou conseguir corrigir um padrão de movimento errado do meu aluno, seja de quadril, de agachamento, de ombro, de empurrar, de puxar, apenas fazendo trabalhos de aquecimento, porque eles não são específicos para as articulações, eles não vão trabalhar as limitações de movimento que meus alunos apresentam. Então, pessoal, só o aquecimento, na maioria dos casos, ele não é o suficiente para os meus alunos. Certo? É necessário fazer muitas outras coisas, por isso que a pergunta anterior foi: o que é mais adequado para iniciar a sessão? Fornecer os elementos que o meu aluno precisa. Neles com certeza vão estar mobilidade articular, estabilidade articular e uma boa ativação, tanto neural quanto cognitiva, que eu vou comentar mais para frente, certo? Então vamos para o nosso terceiro ponto que eu comentei com vocês agora. O aquecimento ele é o suficiente para melhorar o padrão de movimento? Ou seja, como eu já expliquei para vocês, se o meu aluno tem essa debilidade em relação ao movimento, em relação a ações como empurrar, puxar, um tipo de exercício específico, o aquecimento ele não vai melhorar esse padrão no meu aluno. Ele pode ter uma melhora momentânea por estar nesse estado aquecido, que vai facilitar os elementos que eu comentei, mas isso não vai refletir em uma melhora consistente no padrão de movimento dele, porque às vezes ele tem uma musculatura, um ângulo específico que é o que eu tenho que ensinar o corpo dele a trabalhar, e para aquilo eu vou precisar de um movimento específico, e normalmente o aquecimento, sendo geral, ele não vai conseguir atender a essa especificidade que o meu aluno precisa. Às vezes é aquele padrão que eu tenho que corrigir, e para isso vai precisar ou de mobilidade, ou de estabilidade, ou da combinação dos dois, e só o aquecimento não vai ser o suficiente. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Pergunta pontos 1, 2 e 3 respondidos. Vamos para o ponto 4 agora, que seria justamente em relação a preparação do movimento. Ela é diferente do aquecimento? Percebo que todos os elementos até agora eu busquei junto com vocês construir uma ideia. A gente entendeu para que serve o aquecimento, nós entendemos para que serve a preparação para o movimento, como eu posso aplicar ela. Isso vai construindo essa ideia para que a gente chegue nesse ponto, para que vocês já tenham muito claro que o aquecimento ele é muito diferente da preparação para o movimento, tanto pelo objetivo quanto pela finalidade. O aquecimento seria um componente, uma parte pequenininha que eu tenho dentro da minha preparação para o movimento. Ele pode ser muito interessante, pode ser muito dinâmico, mas ele ainda assim vai ser uma das partes que eu preciso fazer com o meu aluno, porque terão outras partes que o aquecimento não vai conseguir atender da forma correta, certo? Então sim,
Preparação para o movimento é muito diferente de aquecimento. Ambos vão ser utilizados no começo da minha sessão. E o aquecimento, inclusive, vai estar incluso da minha preparação para o movimento, certo? Mas a preparação para o movimento é algo muito maior, mais amplo, que vai buscar atender os meus alunos, os nossos alunos, de uma forma muito mais específica e direcionada. Beleza, pessoal? Então, espero que esse ponto tenha ficado claro. Preparação para o movimento não é só aquecimento, não é colocar o aluno 30 minutos na esteira, não é correr com ele durante 30 minutos. Isso serve para aquecer? Serve para aquecer, mas isso não vai servir para melhorar a amplitude de movimento de forma consistente, não vai servir para melhorar padrão de movimento, não vai servir para corrigir movimentos errados, para corrigir assimetrias que o meu aluno possam ter. Isso o aquecimento não vai conseguir porque ele não é projetado para isso, certo? Isso a preparação para o movimento como um todo consegue sim abordar e melhorar. O aquecimento não, certo? Mas ele é importante, eu vou comentar mais sobre o que é interessante eu tenho um bom aquecimento, que nós costumamos chamar agora de ativação. Uma boa ativação, tanto neural quanto motora, certo? Mas vamos lá. E aí, o nosso último ponto, que seria, que eu comentei para vocês, é: existe aquecimento dentro da minha preparação para o movimento? E como eu falei que eu quero ir construindo esse conteúdo junto com vocês, espero que essa resposta já tenha ficado clara. Ou seja, com certeza eu vou ter um bloco, um componente, um trecho da minha preparação para o movimento, que o foco dela vai ser elevar a temperatura corporal, gerar toda aquela adaptação na minha fisiologia que favoreça a prática de exercícios físicos, inclusive intensos, que vai ser aumento da circulação sanguínea, aumento da entrega de oxigênio em tecidos periféricos, principalmente entre outros, certo? Então sim, eu preciso, para uma boa preparação para o movimento, ter um componente de aquecimento interessante, estruturado, feito da forma correta, e isso vai favorecer todo esse contexto de para que serve a preparação para o movimento, que eu comentei com vocês, que é justamente para preparar o meu aluno para o que ele vai precisar fazer naquela sessão de treinamento, certo? Beleza. Então, deixando claro os 5 pontos que a gente viu até agora, certo? Já fui elencando todos eles e colocando a resposta em conjunto. Comentei sobre os benefícios de você realmente entender e dominar o conceito de preparação para movimento e aquecimento e saber em que momento aplicar esses dois elementos sem problema nenhum. E que a ideia de uma preparação para o movimento, saindo dessa ideia clássica de alongamento, de aquecimento, é que seja algo muito mais objetivo, muito mais direto, dinâmico e que vai ser muito mais atrativo para os nossos alunos, para os seus alunos, certo? E vai demonstrar todo esse cuidado que você está tendo por aquele aluno. Percebam a seguinte situação. Você sempre aquece com o seu aluno 30 minutos na esteira, certo? Quem faz isso já fez, sabe que faz. Beleza, você está ali 30 minutos com o seu aluno. Mas o seu aluno tem uma debilidade de quadril, ele tem um encurtamento da posterior, ele tem uma falta de mobilidade no quadril, que precisa ser uma articulação móvel. Os 30 minutos da esteira vão melhorar o quadril do seu aluno naquela sessão. Naquela sessão talvez ele se movimente bem, mas não vai melhorar para a vida dele. Agora, se na sessão seguinte seu aluno chegar e falar: ó, vem aqui comigo, vamos fazer um exercício aqui específico para a mobilidade de quadril. Porque você sempre me relatou, tem encurtamento, tem dificuldade para levantar de cadeira, entrar e sair de carro, tal. Então vamos fazer esse exercício aqui que ele é muito bom para a mobilidade de quadril. Percebam o quanto isso vai mudar no seu aluno. Dizer: pô, eu sempre aquecia, sempre fazia tudo aqui do mesmo jeito e agora o meu aluno está direcionando para algo, meu professor está direcionando para algo que eu preciso, que é uma dor minha, ter pouca mobilidade de quadril. E o que ele está fazendo é mostrar que está cuidando de mim. Percebe quando isso consegue mudar a mentalidade do seu aluno e indicar um trabalho melhor, mais bem feito e direcionado e mostrar sua qualificação como um bom profissional, que tanto domina movimentos que podem ser aplicados no seu aluno, como entende as necessidades dele, por isso está treinando ele daquela forma. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Um dos benefícios que eu queria trazer para vocês é justamente evidenciar que movimentos, tarefas, exercícios mais específicos vão demonstrar para o seu aluno a sua qualificação como profissional. Então sair disso que
mais mais do mesmo, igual ao que todo mundo faz, sempre vou para esteira, sempre vou correr, sempre vou para bicicleta, sempre faço os mesmos movimentos. Sair disso vai mostrar a sua qualificação profissional. Como nossa colega Vitória comentou aqui, os alunos vão se sentir acolhidos, porque vai dizer, todo treino esse cara chega com uma coisa nova para mim. Todo treino ele lembra de um movimento que eu sou ruim, que eu tenho debilidade e cria alguma coisa para melhorar isso aí. Não tem como a pessoa não se sentir acolhida. Então entendam, eu começar bem a minha sessão, ter uma boa preparação para o movimento, entender os conceitos de preparação para o movimento, aquecimento, entre outros que a gente já abordou, vão evidenciar sua qualificação como profissional. Então não se prendam a fazer mais do mesmo, pessoal. Realmente busquem coisas eficientes, com embasamento científico, mas que sejam atrativas para os seus alunos. Beleza? Em relação a isso também, quando eu domino muito bem o aquecimento, a preparação para o movimento, os elementos que vão dentro, que o aquecimento é um desses elementos, eu vou criar coisas muito mais dinâmicas, muito mais atrativas, muito mais envolvente para os nossos alunos em relação a isso, e o aluno vai se sentir mais inserido e mais motivado naquela sessão de treinamento, beleza? Então percebo que nós temos benefícios bem interessantes em relação à preparação para o movimento e aonde vai o aquecimento dentro disso, ok? Então vamos lá. Com certeza, 5 minutos de uma boa preparação para o movimento vai ser muito mais atrativo para todos os seus alunos do que 30 minutos de esteira. Isso pode mudar a concepção dos seus alunos e de todos os alunos que estão ao redor sobre a sua qualificação profissional. Não esqueçam esse ponto. Beleza, turma? Então vamos lá. Agora que a gente já entendeu alguns conceitos sobre a preparação para o movimento, sobre o aquecimento, para que serve o aquecimento, eu vou comentar um pouco mais com vocês agora sobre o aquecimento especificamente. Certo? Por quê? Espero que já esteja claro que o aquecimento, ele faz parte da minha preparação para o movimento, certo? Na preparação para o movimento, nós costumamos chamar o aquecimento de ativação. Por quê? O meu objetivo não é só aumentar a temperatura corporal. Isso vai acontecer naturalmente devido às características dos exercícios. Mas eu também quero acordar o meu aluno, deixar ele esperto para o treino que eu vou fazer na sequência, certo? E a gente não vai aquecer o cérebro do aluno, então só o aquecimento acaba não sendo uma palavra tão interessante para esse bloco, por isso nós chamamos de ativação. Essa ativação nós gostamos de dividir em dois grupos, que na verdade eles sempre vão estar entrelaçados, sempre vão estar agindo em conjunto, mas eles têm objetivos principais um pouco diferentes, certo? Essa ativação pode ser motora ou cognitiva, certo? Motora, cognitiva. Por quê? Eu posso aquecer o meu aluno com exercício coordenativo, alguns que o atletismo utiliza bastante, entre outros. Skipping, skip alto, 1, 2 e para, hop, serlauf, deslocamento lateral, diferentes tipos de deslocamento. E eu já tenho algo muito mais coordenativo para o meu aluno, que vai gerar esse aumento da temperatura corporal e que vai trabalhar musculaturas e articulações específicas, certo? Isso tem um componente motor muito grande, eu estou trabalhando motoramente ali, vários planos, rotação, antero-posterior, médio-lateral. Tranquilo? Turma, não dorme agora, presta bastante atenção para não viajar nessa parte, certo? Ou seja, eu posso fazer uma ativação motora de várias formas interessantes. Posso colocar meu aluno para fazer sprints, curtos, longos, deslocamento lateral, exercícios coordenativos são excelentes para essa parte e por aí vai. Eu tenho um foco bastante motor. O que é que acontece quando eu vou para o lado cognitivo da história? O que é que vai acontecer aí? Eu vou estimular a cognição do meu aluno, vou fazer ele pensar no que ele está fazendo, vou fazer ele tomar decisão, vou fazer ele escolher o que vai fazer, para onde vai e como vai ser. Então pense na seguinte atividade. Meu aluno está lá e eu estou fazendo um sprint, corrida para frente com ele. Eu fico na frente do meu aluno, ele sprinta até onde eu estou. Quando ele chegar na minha frente, eu vou falar verbalmente, esquerda, direita. Quando ele chegar na minha frente, ele vai ter que desviar de mim, ou para a esquerda, ou para a direita, de acordo com o meu comando. Ou seja, o simples sprint, que já seria uma atividade que elevaria a temperatura corporal, agora é um sprint com toma de decisão. Ou seja, meu aluno tem que pensar
no que ele vai fazer. Se ele vai pensar, ele vai ativar aqui dentro e vai se tornar muito mais atencioso ao que ele vai fazer dali para frente, certo? E só fiz uma atividade muito simples com mudança de direção. Pego essa mesma atividade agora e eu mudo o comando, em vez de ser esquerda e direita, eu digo assim, ó, se eu falar vermelho, você vai para a direita. Se eu falar verde, você vai para a esquerda. E agora ele tem que associar, ó, cor tal, é tal direção, e agora ele já tem uma outra ativação cognitiva. Percebam que, motoramente falando, ele continua ativando, ele tem um sprint, é uma atividade que vai levar a temperatura corporal. Cognitivamente falando, agora ele tem que pensar no que ele vai fazer, processar informações e tomar uma decisão. Isso sempre vai ser mais rico, tanto do ponto de vista fisiológico, estou fazendo ele ativar mais zonas do cérebro, do ponto de vista físico, porque agora ele vai ter que coordenar mais músculos e articulações para fazer aquela ação, e do ponto de vista atrativo, o aluno vai achar isso muito mais legal, muito mais divertido, muito mais interessante do que os 30 minutos de esteira. Do que eu ficar com ele fazendo skipping parado durante 10, 30, 1 minuto direto, do que manter uma prancha de 2 minutos, que não tem o menor cabimento, mas o pessoal faz. Certo? E isso é uma atividade que pode ser interessante. Isso aí, Vitória, a gente usa no treinamento funcional, pode utilizar na musculação, pode utilizar até na natação. Interessante eu entender o contexto e aí eu posso aplicar infinitas variações disso sem problema nenhum. Beleza, turma? Então, ó, agora eu já expliquei para vocês, espero que tenha ajudado, que essa ativação, que seria o nosso componente de aquecimento dentro da preparação para o movimento, ela pode ser feita de forma motora e de forma cognitiva. Uma não exclui a outra, mas sempre que eu tento colocar toma de decisão, mudança de direção, o aluno pensar, responder, eu vou também estar buscando essa ativação cognitiva. E essa ativação cognitiva seria já tema para uma outra live inteira, porque eu posso ter visual, posso ter sonora, auditiva, posso ter verbal, tem uma infinidade de variações e os motivos para fazer cada uma delas. Mas vamos focar aqui que eu quero que vocês entendam que essas atividades sempre serão muito mais interessantes do ponto de vista de atratividade para o meu aluno, de posicionamento profissional. Você está mostrando para o seu aluno que você tem uma caixa de ferramenta gigantesca, cheia de coisas que você pode mostrar e colocar para ele fazer, sempre com a novidade a cada treino. E que vai ser muito mais interessante para o seu aluno, vai melhorar a coordenação, vai estimular ele utilizar diferentes grupos musculares, tomar decisão, ter essas situações que vão gerar melhores adaptações. Beleza? Então vamos lá. Já vimos os 5 pontos que eu tinha mencionado, vimos os 2 objetivos relacionados aí aos benefícios de ter esse conhecimento. E para a gente fechar agora também tem 4 pontos que eu queria deixar para fechar a live aqui junto com vocês. Beleza? Lembrando que sempre que eu faço uma ativação motora interessante, com um padrão coordenativo, algo com sprint, mudança de direção, trabalhando em diferentes planos e eixos, eu vou ter uma ativação motora, que é o que eu quero, elevar a temperatura corporal, acordar a musculatura. Eu vou ter uma ativação neural, porque o aluno está tendo que pensar naquilo que ele faz. Isso é ativação motora. Mas, se eu coloco o elemento cognitivo, coloco o elemento cognitivo, ele pensar, responder, tomar decisão, ir para um lado e para o outro, eu vou ter essa ativação neural muito melhor. Se eu começo o treinamento do meu aluno com esses neurônios, por assim dizer, acordados, mais animados, mais alegres, o meu aluno vai executar tudo depois disso muito melhor, porque ele está em um estado geral de ativação muito mais específico. Mas lembrem, essa ativação não é só o que eu faço com o meu aluno. Antes disso, eu atendia muitas necessidades dele com a minha mobilidade e a estabilidade, que são os outros elementos que estão na minha preparação para o movimento, certo? E junto com isso eu fiz a minha ativação agora para fechar muito bem essa parte inicial da minha sessão e o meu aluno chegar lá super ativado, seja para qualquer treino que eu for executar com ele. Beleza? Seguimos então, para a gente fechar aqui. Ó, a preparação do movimento, para a gente fechar todos os raciocínios, vocês anotaram já os 5 pontos iniciais que eu tinha comentado, anota mais 4 aí para a gente fechar a nossa live de hoje.
a preparação para o movimento ela é muito maior do que só o aquecimento. Ela é muito maior do que a mobilidade, ela é muito maior que a estabilidade, que a boa estabilidade ou que o alongamento. Ela é o conjunto desses elementos estruturados e organizados para favorecer o treino do seu aluno, para favorecer o que o seu aluno precisa, certo? Ponto 1. A preparação para o movimento é algo muito mais amplo. Isso não quer dizer que eu vou demorar 20 minutos, 30 minutos com o meu aluno para a preparação para o movimento. Não. Uma boa preparação para o movimento vai durar 10, 15 minutos no máximo. Dependendo do aluno e dos movimentos que eu consigo executar, 5 minutos eu consigo solucionar essa parte. Mas eu tenho que ter o conhecimento necessário para isso. Tanto do meu repertório motor de ferramentas que eu posso aplicar, quanto do entendimento do meu aluno e o objetivo dele, certo? Se eu conseguir ter esses elementos clássicos, esses elementos claros, eu vou solucionar a preparação do movimento para o meu aluno em 5 minutos, passando por mobilidade, estabilidade, mostabilidade, ainda vou ter uma boa ativação neural e motora, beleza? Seguimos então. Deixando claro, o objetivo do aquecimento é elevar a temperatura corporal. E se eu ficar meia hora tostando no sol da praia, às 8 da manhã, isso já acontece. Então, vamos sair dessas coisas clássicas e repetidas de 30 minutos de esteira, 30 minutos de bicicleta e vamos aplicar coisas mais específicas e mais interessantes para cada um dos nossos alunos, utilizando todo o contexto da preparação para o movimento e aplicando uma boa parte de ativação, que seria o equivalente ao aquecimento, essa ativação neural e cognitiva. Galera, eu gostaria muito de conseguir mostrar para vocês aqui durante as lives essa parte de ativação que eu executo lá na UFES, no projeto que eu coordeno, que é o UFES Calistenia. Lá a gente faz com a turma com 40 pessoas, uma ativação motora e cognitiva com 40 pessoas ao mesmo tempo, todo mundo rindo, se divertindo, é muito sensacional. Vou trazendo um trechinho desse e postar aí para vocês acompanharem, para vocês verem que, seja com turmas grandes, pequenas, no individual, eu consigo fazer isso de uma forma muito tranquila e muito mais interessante para os nossos alunos. Beleza? Ponto 1, preparação para o movimento é muito mais amplo do que só o aquecimento. Ponto 2, o objetivo do aquecimento é elevar a temperatura corporal. E isso às vezes pode não ser o suficiente para fornecer para o meu aluno tudo que ele precisa naquela sessão. Então sim, eu tenho que fazer um bom aquecimento ou uma boa ativação, seja neural ou cognitiva. Mas eu tenho que entender que ela não vai ser o suficiente para atender, por exemplo, aquele padrão de movimento debilitado que o meu aluno pode apresentar, certo? Terceiro ponto. Atualmente nós estamos chamando o aquecimento de ativação, por quê? Eu não vou aquecer o cérebro ou o neurônio da pessoa, mas eu posso ativar, fazer que o meu aluno tenha a necessidade de recrutar mais zonas do cérebro durante a atividade. E sempre que eu faço atividades cognitivas, isso acontece, certo? E sim, se eu aumento a temperatura corporal, eu vou aumentar a facilidade do recrutamento de fibras musculares, entrega de oxigênio e vou estar ativando todo esse sistema circulatório, respiratório e por aí vai. Então, eu chamar de ativação é um pouco mais interessante do que simplesmente aquecimento, já que aquecimento, como eu já comentei várias vezes, 30 minutos na esteira já é um aquecimento. E a gente quer algo muito mais interessante do que isso. Então, chamar essa parte de ativação seria bem mais interessante nesse sentido, mas o nome não é o importante. Vocês podem chamar do nome que vocês quiserem, mas entendam, é muito importante buscar gerar essa ativação, tanto do ponto de vista motor, movimentos variados para o meu aluno, quanto do ponto de vista cognitivo, ajudando ele a pensar no que ele está fazendo, certo? E o último ponto que eu queria trazer para vocês é um exemplo prático. Em relação a isso, já falei alguns durante o decorrer da live, mas eu vou fechar com esse aqui bem simples. Imagine que você já fez um bom trabalho ali com o seu aluno de mobilidade, estabilidade, estabilidade, já colocou 3, 4 exercícios corretivos para o padrão de movimento que ele tem debilidade, já trabalhou aquela articulação que ele precisa de mais atenção, fez todo esse trabalho muito bonitinho e chegou no componente agora da ativação. Essa ativação, vamos fazer uma atividade super simples, corrida parada, skipping com o joelho baixo, não precisa nem levantar o joelho na linha do quadril, skipping com o joelho baixo, certo? Estou ali numa corridinha, tranquila, skipping, joelho baixo.
Isso já seria uma ativação motora. Já estou fazendo o meu aluno movimentar as articulações ali, já serviria como ativação motora. Aí eu posso chegar para o meu aluno agora e falar assim, ó, eu vou dar 4 direções para você. Frente, esquerda, direita e atrás. A direção que eu falar, você vai dar 2 passos para frente ou para a direção. E aí você começa, frente, ele dá 2 passos na corrida parada para frente. Esquerda, vai para a esquerda 2 passos, sempre movimentando na corrida parada. Direita, atrás, frente, e vai trocando os comandos. O que é que eu estou fazendo? Eu peguei a atividade que era puramente motora e agora estou colocando um elemento cognitivo, porque agora ele vai te ouvir, vai ter que pensar. Para que lado da esquerda? É para cá, são 2 passos, vou para lá 2 passos, certo? E vai começar a trabalhar isso. Perceba que ainda é a corrida parada, eu estou melhorando ela. Aí agora eu falo, ó, agora é o seguinte, eu não vou mais falar as direções, eu vou falar números. Então, para frente é número 1, para a esquerda é número 2, para trás é número 3 e para a direita é número 4. Então, o número que eu falar, você vai naquela direção. Então, ele está ali fazendo a corrida parada, continua fazendo essa atividade de ativação. E eu falo 1. Então, agora ele vai ter que associar. Cara, 1 é para frente, vou para frente. 2 é para o lado esquerdo, vai para o lado esquerdo. Perceberam que agora ele tem que processar uma informação e tomar uma decisão. Ajuste isso para o nível do seu aluno, claro, tem toda a questão de conseguir ajustar uma intensidade correta, mas essa atividade super simples já vai fazer o seu aluno precisar pensar no que ele está fazendo. E se ele vai precisar pensar no que ele está fazendo, eu vou estar cumprindo a função de uma boa ativação cognitiva com o meu aluno. Perceba que eu peguei uma atividade super simples, corrida parada, baixa intensidade, não tem uma alta complexidade motora, posso fazer com crianças, com jovens, com idosos, com todo mundo, e ele só vai precisar deslocar ali e pensar em alguns comandos. Viu como isso é simples? Se eu tiver 1, 2, 3, 4, 50 alunos na minha aula, eu aplico essa atividade com os 50. Se tiver 1, eu aplico com aquele 1 aluno. Vai funcionar para todos. Por quê? Agora todos nós entendemos o que é a preparação para o movimento, o que é o aquecimento. Dentro desse aquecimento que nós chamamos de ativação, quais elementos eu posso colocar, quais elementos são interessantes e a forma de fazer isso. Para fechar, o último exemplo de hoje, pessoal. Pega essa mesma corrida parada que nós estamos fazendo, certo? E agora ele vai precisar dar um passo para frente, um passo com uma perna, esquerda ou direita. E você vai falar isso para ele. Esquerda, ele tem que dar um passo com a esquerda e voltar para a posição que ele está. Direita, ele dá um passo com a direita e volta para a posição que ele está. E aí você vai alternando, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Depois você adiciona números. Par, qualquer número par, perna direita, qualquer número ímpar, perna esquerda. E agora, cara, não é só um número, qualquer número par. Então ele tem que parar, cara, esse número é par ou ímpar? É par, então é direita. Ah, o outro não, agora é ímpar. Se é número ímpar, é esquerda. E ele vai precisar processar toda essa informação, enquanto simplesmente tem que dar um passinho para frente e voltar. Dá um passinho para frente e volta. Isso já vai gerar nele essa ativação cognitiva e motora que a gente tem comentado, certo? Aí depois eu posso melhorar ainda mais isso. Eu pego 2 objetos que eu achei ali na academia de cores diferentes e mostro para ele um azul e um verde. E falo, ó, o azul é direita, o verde é esquerda. Então agora, além do estímulo que era cognitivo, verbal, auditivo, eu coloquei o mesmo estímulo de forma visual. Estou estimulando ainda mais zonas do cérebro, mais zonas durante essa ativação cognitiva, que também está ativando de forma motora de uma forma bastante interessante. Beleza, turma? Então, olha só. Dei 2, 3 exemplos legais aqui. Poderia passar mais uma hora aqui na live só debatendo exemplo com vocês. Inclusive, manda no direct lá depois se vocês acham interessante. Tem um vídeo sobre isso, sobre a parte exclusivamente da ativação motora cognitiva, que eu me amarro demais em falar sobre essa parte, botar exemplos e tal. Mas entenda um conceito macro, que foi esses 4 últimos elementos que eu trouxe para vocês agora. A preparação para o movimento ela é muito maior do que qualquer um dos outros elementos isolados. Ela é maior do que mobilidade, maior do que estabilidade, maior do que ativação. Por quê? Ela é esses elementos de forma estruturada e direcionada para o nosso aluno, certo? Ponto 2.
Aquecimento tem o objetivo de elevar a temperatura corporal. Isso pode ser feito de várias formas. Então, saia do clássico, do que todo mundo faz, do mais do mesmo, e busque aplicar coisas mais interessantes e mais dinâmicas, como é que eu citei aqui, entre muitas outras. Mas entenda que você tem uma ampla variedade de movimentos e ferramentas para fazer isso. Ponto 3. Atualmente a gente está buscando chamar, principalmente o grupo de pesquisa que eu faço parte, eu, dos meus cursos, as minhas aulas, de ativação e não apenas aquecimento. Eu posso dizer que eu vou fazer ativação para o aquecimento, não tem problema. Só que na ativação eu quero trabalhar um movimento específico, uma coordenação específica, quero gerar uma ativação neural, então só o nome aquecimento não corresponde 100% ao que essa parte, esse componente realmente vai buscar atender. Certo? Por isso a gente está chamando de ativação e é um elemento que vai sim estar presente na minha preparação para o movimento. E por último eu dei um exemplo prático para vocês de uma ativação motora, que também vai servir como uma ativação cognitiva para os meus alunos, e isso vai ajudar bastante nesse começo da aula. Eu mato tudo isso aí que eu falei para vocês, pessoal, em 10 minutos. Os 10 minutos iniciais ali da minha aula, a gente passa por todos esses pontos e o aluno vai chegar no seu treinamento com uma percepção completamente diferente agora do que foi feito, do que precisa ser feito. Beleza, turma? Galera, espero que tenha ficado claro todos esses elementos, todos os pontos que eu respondi, todos os pontos que eu pedi para vocês anotarem no começo da live. Lembrando, toda terça-feira a gente tem esse bate-papo legal. A gente tá pegando temas que vocês mandam pra gente via direct e outros temas que a gente acha interessante trazer para profissionais do movimento. E trazendo aqui para a gente ter essa conversa, para a gente poder conversar e sempre buscando evidenciar e trazer elementos que possam ajudar a todos nós a melhorar nossa qualificação e ser referência como profissionais do movimento. Como você sabe, essa é uma profissão que muda vidas. Ela é uma profissão que impacta na vida diretamente de todos os alunos. Muito mais do que qualquer outra profissão. Então, quanto mais a gente se qualificar, quanto mais a gente demonstrar o valor dessa área, melhor vai ser para nós mesmos como profissionais do movimento. Beleza? Obrigadão, professor Costa, aí pelo show. Tamo junto. Temas que vocês queiram enviar, mandem. E a gente vai buscar sempre aqui estar junto na terça-feira, batendo esse papo junto com todo mundo. Beleza? Lembrando também que dia de sexta-feira tem uma caixinha de pergunta lá, que eu vou responder sempre nos stories no dia seguinte, essa caixinha de pergunta. Então se você não conseguiu mandar na live, não conseguiu estar aqui presencialmente com a gente, manda na sexta-feira lá a sua dúvida, a sua pergunta, e a gente vai buscar sempre responder da melhor forma possível. Beleza, turma? Espero que tenha ficado claro um pouco das verdades sobre a preparação para o movimento e que ela é muito maior do que só o aquecimento. Mas esse bloco de aquecimento ele faz parte da nossa preparação para o movimento, nós chamamos de ativação, e ela pode ser feita motora ou cognitiva, e com certeza pode ser feita de uma forma muito mais interessante aí para os seus alunos, como eu tentei evidenciar e trazer durante a live. Dito isso, turma, valeu, até a próxima. Lembrando que a live ela vai ficar gravada, então vocês podem assistir depois sem problema nenhum. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram comentar, fiquem à vontade para mandar mensagem no direct e tamo junto. Valeu, pessoal, uma boa noite para todo mundo.